Olá, estamos de volta a mais um programa Espaço Família. E hoje eu tô com uma convidada super especial, minha amiga Fernanda. Considero você uma irmã para mim. Você é uma referência, Fê, de mulher, de esposa, de mãe. E é com muita honra que eu convidei você para estar aqui com a gente. Oi, Manu. O prazer é todo meu. Uma emoção estar aqui. Se sinta à vontade, como se você estivesse na minha casa, a gente conversando. A gente gosta tanto de conversar, né, Fê? É verdade. A gente fala tantas coisas, não é? Sobre os nossos filhos, sobre a vida de dona de casa, não é? São tantas coisas que a gente compartilha e eu quero que hoje você se sinta à vontade aqui para a gente compartilhar com os nossos telespectadores, com as pessoas que estão nos acompanhando, tá bom? Tá bom. Fê, você tem uma história que eu amo, que eu já escutei várias vezes, eu quero escutar ainda muitas vezes. A sua primeira gestação. Vamos conversar, vamos falar da sua história com Deus. Primeiro, em relação a filhos. Conta pra gente. Como que foi em relação a ter o filho? Como que Deus falou com você? Eu lembro que você falou que você não sentia no seu coração vontade, mas que Deus tinha falado que era o tempo. Vamos falar um pouquinho disso e depois a gente vai conversando. Hoje eu já tenho 2 filhos, né? Casado também há 8 anos. Mas o meu filho mais velho, né? Sobre isso que nós estamos contando agora, hoje ele tem 4 anos. Mas quando Deus iniciou esse processo na nossa vida de requerer um filho, né? Eu era recém-casada, tinha 1 ano, e nós começamos então a tentar ter filho. E foram alguns meses, né, de espera, expectativa e bastante frustração. Porque nesse meio tempo eu descobri que eu não podia ter filhos. Eu era estéril, né? Eu tinha um útero pequeno, do tamanho de uma menina de 12 anos, então um útero pequeno mesmo. E além de ser pequeno, ele era muito fino. Então o médico dizia assim, por mais que a gente faça uma série de tratamentos, enfim, se você vier a ter um filho, seu útero não vai suportar o peso. E aí você vai ter um aborto. Mas foi muita fé, né? Foi um processo aí onde a gente conheceu a Deus de uma forma ainda mais profunda, mais plena, muita fé. E você decidiu crer? Foi algo que você, decidi. Se Deus falou que era o tempo, ele ia criar as condições necessárias para poder cumprir isso. Né? E depois de alguns meses, exatos 13, 14 meses, nós tivemos um filho, né? Sim. Eu fiquei grávida, gerei o João, que hoje tem 4 anos de idade. 4 anos. E como foi? A sua gravidez com o João foi indo numa boa até chegar nos 7 meses. Isso. Conta pra nós como que foi esse tempo, porque eu participei de tudo. Isso. E eu lembro que naquele dia que no outro dia você ia ter o João, e eu lembro que eu levei um presentinho pra você até lá na igreja, né? E você falou, Manu, amanhã eu vou ter o João. E eu lembro de você adorando a Deus, e em nenhum momento eu vi no seu olhar que você estava assim, preocupada, você tinha realmente entregado aquele momento pra Deus. Isso. Conta pra gente. Ele foi um milagre desde sempre, né? Eu já não podia ter filhos e Deus assim o fez. Fiquei grávida dele. No 6º mês, nós começamos a passar por algumas complicações, né? Ele não estava crescendo assim o suficiente porque não estava chegando nenhum tipo de nutrição a ele, ao feto, né? E aí às pressas, a correria mesmo, nem eu imaginava, com 7 meses e pouquinho, 34 semanas, nós tivemos que entrar com um parto aí extremamente prematuro, às pressas, e aí havia aquele ambiente hostil, né? Porque a gente não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, uma gravidez cheia de complicação, de riscos, mas o tempo todo meu coração sabia que ia dar certo, porque era algo que Deus já tinha colocado, né? No nosso espírito há muito tempo. E você sempre com o seu marido, o Alan, um querido, que a gente ama também, eu sempre falo a gente, porque eu falo eu e meu marido, que a nossa família também está sempre perto, e o Alan também sempre do teu lado, vocês sempre declarando que Deus ia fazer. Nós tínhamos convicção, Manu, nós tínhamos que com convicção, se Deus instruiu que aquele era o tempo, ele ia fazer tudo como ele fez. E aí tivemos esse parto, e graças a Deus o João nasceu super bem. Mas nasceu prematuro. Que também
também foi um tempo super difícil no sentido assim, Sim. os fatos eram reais, mas no invisível, naquilo que vocês tinham no coração de vocês, naquilo que vocês acreditavam, você sabia que ia dar tudo certo. Sim. Conta também um pouquinho disso com mais detalhes. Nesse tempo, ele nasceu com 7 meses, e aí? Ele nasceu com 7 meses, ele nasceu com 1,410 kg, depois perde um pouquinho de peso, né? Foi para 1,300, ele tinha 39 centímetros, então era um bebê bem pequenininho, bem magrinho. E, obviamente, ele não pôde ir embora comigo, né? 34 semanas de risco. E aí ele ficou internado e eu tive a alta, né? Então, a mãe sai sem o filho. Né? Você sai sem o filho e sem barriga, né? Porque quando você está grávida, tudo bem, sim, o filho está aqui de alguma forma. Mas você sai sem barriga e sem filho. Então há um vazio muito grande, né? Muito grande emocionalmente, na alma, enfim. E aí ele nasceu nessas condições e aí ficou internado por 28 dias. 28 dias aí nós entramos em outra fase, né? A fase de gerar um filho de UTI. De você sempre alimentar a fé, sempre alimentar, né, a esperança. Sim, e eu lembro que teve um final do ano que nós estávamos juntas também e vocês estavam ali, de novo, declarando o seu amor por Deus, você, né, o Alain, e sem o João. Sim. Eu lembro que eu olhava para vocês e eu me debulhava, porque eu falo assim, a gente quando tem filho, que a gente leva ele para casa, recém-nascido, a gente não deixa ele com ninguém. A gente quer estar o tempo inteiro junto, né? E vocês tinham deixado ele lá e mesmo assim, com o coração sempre conectado com Deus, né, Fê? O que é, eu não sei como que jamais a gente conseguiria passar por uma situação dessa se a gente não tivesse Deus na nossa vida em primeiro lugar. Sempre, né? Humanamente falando, foi um tempo difícil, né? Porque nós passamos por festas, Natal, Ano Novo, enfim, mas quando você está centrado em Deus, a gente tem convicção, sim, a gente sabe que aquilo é um tempo, é uma fase, sim, e isso tem fim. Sim, né? Tem um fim e tem um aprendizado. Com certeza. Que delícia escutar a sua história, um milagre mesmo. Nós vamos parar aqui um pouquinho e daqui a pouco nós estamos de volta no segundo bloco para continuar esse papo super gostoso aqui com a Fernanda. Obrigada. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Espaço Família. Estou aqui num bate-papo super gostoso com a Fernanda e eu quero aproveitar para agradecer aos meus parceiros pelo look de hoje. A loja Oase, ao Seu Clube, que me arrumou o cabelo, maquiagem, a Patrícia Joias com os acessórios e a Santa Lola. Obrigada, viu? Fernanda, a sua história não tem como a gente não se emocionar e se comover, porque é uma história de milagre, né? De fé. E é tão engraçado porque a gente fala de fé muitas vezes da boca para fora, mas quando a circunstância vem, daí que nós vemos que nós realmente temos ou não temos fé, não é verdade? É verdade. Porque assim, até a gente falar, nossa, eu tenho fé, tá bom, mas aí a circunstância chega, a gente fica paralisada. E eu via todo o tempo na sua família, em você, no Alain, que vocês decidiram crer, que vocês declaravam aquilo, que vocês não usavam a boca de vocês para ficar murmurando, reclamando, mas sim, vocês estavam todo o tempo sabendo que Deus ia cumprir aquilo que Ele tinha sobre a vida de vocês e da sua família. E vamos lá, vamos continuar conversando. Você falou que no tempo do João que ficou no hospital. Você foi embora e ele ficou lá. Isso. Como foi? Como é que é isso? Todo o seu sentimento, conta para nós. É uma emoção, né? É um turbilhão de emoção aqui, realmente, né? Quando você deixar um filho e ir para casa, é um sentimento duro, sim, né? Porque, como você disse, às vezes a gente sente... Quantas mães com o síndrome do ninho vazio, né? Se sentem apreensivas quando um filho, de repente, passa numa faculdade e mora fora, né? Mas eu aprendi muitas coisas nesse tempo, mas eu vejo, assim, o quão é importante uma mãe saber confiar em Deus
e largar o cesto, né? Como a mãe de Moisés fez, né? Conta pra nós essa história. Às vezes tem muita gente que não conhece. Preste atenção nessa história, como que ela é legal. A mãe dele, né, colocou Moisés para livrá-lo da morte, né? Uma situação aparentemente dura, né? Mas para livrá-lo da morte, ela coloca o filho no cesto e solta o cesto no rio, né? E aí o propósito do filho é cumprido de uma forma plena, né? Então, quantas mães receosas, né? Fazendo uma comparação aí, né? Receosas desse largar o cesto, como se a gente tivesse controle dos nossos filhos, da condução da vida deles, né? Não, a nossa vida, a nossa fé tem que estar centrada em Cristo, né? Se eu não tenho convicção que é Deus quem alimenta, que é Deus quem instrui, que é Deus que conduz todas as coisas, nós temos que ser dependentes de Deus todo o tempo. E foi isso que esses 28 dias representaram para mim, sabe? Um tempo de largar o cesto. 28 dias. 28 dias internados. Nós íamos 3 vezes ao dia ministrá-lo, né? Então nós íamos de manhã, à tarde, à noite, nós orávamos com ele, cantávamos para ele e sempre com essa convicção, assim, não sou eu quem faço crescer, é Deus. Não pegou uma infecção, não pegou nada. Uma infecção, saiu ileso, Manu, ileso. Era só uma questão de pegar a altura e o peso mínimo. Né? Depois de 28 dias para a mãe e para o pai também, né? Dias difíceis emocionalmente, né? A nossa alma grita e olha um pouco. Não, com certeza. E como que Deus cumpriu tudo aquilo que Ele tinha. Sim. Eu lembro que você desceu leite. Sim. Mesmo você não amamentando, Sim. desceu leite como se Ele estivesse na tua casa. Como se Ele estivesse comigo. Você ainda num tempo tão difícil, você pensou no próximo, porque Sim. você, né, teve fazia doação de leite, né? Tive a bênção do leite materno, né? Então, amamentei meu filho, doei meu leite, né? Mas detalhes, né? Mas que Deus vai conduzindo todas as coisas, cuidando de todas as coisas. Então, assim, havia, assim, um pouco de um sentimento, né? A gente fica triste, né? Mas a fé, em momento algum, foi roubada, foi abalada. E quando a gente saiu mais forte. Com certeza, isso que eu ia falar. Bem mais quando forte. A gente crê num Deus, né, vivo, que a gente tem relacionamento, tem intimidade com Ele, não tem como, né, Fê? Não tem como. A gente pode ver um negócio encardido, feio para o nosso lado, mas a gente sabe que Ele jamais vai deixar de cumprir, porque Ele tem uma promessa sobre a nossa vida, Ele tem uma aliança com a gente. Isso. Então, ter esse relacionamento com Deus e ter uma família pautada em Cristo, a gente se torna mais forte com a situação ruim, com a circunstância pesada. É um processo, né? É um processo. E hoje você, a partir disso, você também... Vamos contar, peraí, depois eu vou falar lá da sua página. Mas assim, você depois teve o Joaquim. Isso, meu filho que agora tem 1 aninho. Né? E Deus é tão maravilhoso, né, que não ficou nenhum resquício de enfermidade, nada. Deus me deu um útero completamente novo. Né? Tive o meu mais velho, hoje tem 4 anos, e hoje eu já tenho meu segundo filho, com 1 ano de idade, uma gestação super tranquila, sem susto, e a gente não pode nem comparar, porque tem gente que fala assim, foi tão difícil a minha primeira, que eu não vou ter o segundo, vai acontecer a mesma coisa. Nunca é igual, né? Nunca é igual. Nunca é igual. Um filho é diferente do outro, um filho é totalmente diferente, uma gravidez é diferente da outra. A gente, no primeiro, a gente é insegura. Muito. Né? O segundo, a gente já relaxa e curte. E ela quer ter mais. Ontem mesmo a gente estava conversando, selecionando as coisas pra gente falar. Agora você me comprometeu. E ela quer ter mais, isso mesmo. E uma família tão abençoada, que vocês são exemplos para os seus filhos, então tem mais que encher mesmo a sua casa. Fê, e você nesse tempo que você ficou no hospital, você sentiu vontade até de escrever um livro depois que passou tudo isso? Fala um pouco disso. Olha que bacana, quando a pessoa enxerga aquela situação muito além do que ela entende que Deus vai usá-la na vida de outros. Conta pra gente. Você vê propósito no meio da dificuldade, né? Você saber extrair isso, né? E eu tenho aí um projeto de um livro, ele já está sendo escrito, sendo construído, né? Mas justamente para isso, para tocar essas mães, famílias, né? Que como eu, né? Passaram esse tempo duro, né? Desde não poder ter filho até ter um filho, enfrentar esse período
período aí hostil de internação, UTI, né? Não, é muito pesado, porque quando mexe com o filho da gente, porque quando vem em cima de nós, a gente suporta tudo, né? Agora, mexeu com o filho da gente. Mexeu com meu filho. Por mais que a gente queira, a gente, né, a gente se abala muito. Muito bonita essa história de fé, de amor. E também, quando vocês viveram isso, a gente também foi impactado, porque a gente olhava para vocês e via Cristo mesmo. Que lindo. No terceiro bloco, nós vamos falar da Sabida. A Sabida foi uma criação da Fernanda e ela tem um propósito lindo e eu quero que ela conte para nós tudo a respeito da Sabida, né, Fê? Isso aí. Até daqui a pouco, aguardo vocês. Estamos de volta ao programa Espaço Família. Estamos aqui no terceiro bloco com a Fernanda Sonageri, nesse papo tão gostoso, onde nós falamos sobre fé, esperança, milagre. Fê, você criou uma boneca, como é? Me conta, o nome dela é? Sabida. Sabida. E ela tá aqui no ela programa. Tá aqui, ela veio. Entra, Sabida. Vem, Sabida. Olha, essa é a boneca Sabida. Essa é a nossa boneca. E vamos falar um pouquinho da Sabida para as pessoas conhecerem a história dela. Sabida, senta aí com a gente, vamos bater um papo. Conta pra mim, Fê, a Sabida, como surgiu a Sabida? Ela surgiu de uma ideia de uma aula que eu ia dar para crianças de até 10 anos, de 6 a 10 anos. E criança, a gente tem necessidade sempre de usar recursos didáticos o tempo todo, né? E aí, naquela aula, eu falei, vou fazer alguma coisa diferente, né? E eu mesma me fantasiei, coloquei uma roupa, fiz trancinha no cabelo, como ela é hoje, né? E aí fui dar aquela aula daquela forma. E as crianças ficaram impressionadas, gravaram na memória. Como criança gosta Como criança gosta. E a gente percebeu, Manu, que ela é muito acessível. Porque ela, né, ela tem esse biotipo, mas ela não mata, ela não fere, né? Então ela resolve todas as circunstâncias, todas as dificuldades com o dom da sabedoria. Olha que lindo. Né? Então é uma heroína completamente diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, hoje né? A gente é tão preocupada com violência, que os nossos filhos assistem, né? O que as crianças veem, absorvem, e ela não. Ela não mata, ela não fere, ela sempre vai usar o dom dela, sabedoria, e ela sempre imparte princípios e valores, sempre. E vocês chegaram aí numas escolas, levaram, vocês fizeram... Tem tanta coisa que vocês já fizeram com a Sabida, os gibis, né? Sim. Com as histórias da Sabida. Sim, nós Conta um pouquinho dessa tua trajetória, da criação da Sabida e o que foi feito com ela já. Nós temos aí uma trajetória de 6 a 8 anos com a Sabida. Nossa, bastante, né? Bastante, isso. Desde da formação, do traço, enfim, até hoje. Já estamos há 8 anos. Né? E nesse tempo, por ela ser uma personagem super acessível e que o pessoal gosta, né? Então ela acaba em tudo. Ela já foi em escola, ela participa de campanha contra a dengue, campanha de doação de sangue, economia de água, porque ela pode permear em tudo isso, porque não fere, né? Não fere, não mata, não tem essa coisa da violência por trás. Então ela permeia em tudo. E aí dentro disso, nesses 8 anos que nós estamos com ela, nós também desenvolvemos gibis. Né? Não sei se você pode ver aqui. Ah, que legal, olha aqui também. Nós temos 23, né? Eles eram feitos mensalmente e todos eles contêm histórias com princípios, valores. Nossa, um tempo onde a gente precisa tanto disso. Para impartir isso sobre as crianças, né? Assim, um conteúdo puro, né? Puro, né, Manu? Sem maldade. Quantos gibis já foram distribuídos? Porque faz tempo já, né? E é bastante. Conta pra gente, Fê, nós temos quase 300 mil exemplares distribuídos. Olha que legal. Desde a venda, que nós começamos com venda, mas depois nós partimos para a distribuição mesmo. Então, são quase 300 mil. E surgiu aqui na nossa região,
surgiu na Igreja aqui. Sonho de Deus. Sonho de Deus. Um corpo todo junto, elaborando. Nós temos uma editora, né, que é a Rica, que por trás de tudo isso faz essa parte de diagramação. Muito bem a Rica. Né? Diagramação. E aí tem toda essa estrutura, uma equipe que trabalha com ela, roteirista, desenhista, colorista. Que legal. E o sucesso foi tão grande, que eles tiveram que criar também uma turma para Sabida. Sim. Não é? E cada personagem tem um destaque. Tem uma característica. E ela transiciona de um lugar para o outro. Fala, Fê. Sim, ela tem um jargão, né, que é o 3, 2, 1 Kairos, que a gente fala, né? O Kairos é o tempo de Deus, né? Então ela transiciona pela eternidade com facilidade, né? Então todas as vezes que alguém tem alguma dificuldade e precisa de sabedoria, né? Aciona isso, aí ela tem um relógio, que é o Kairos. E dentro disso, 3, 2, 1 Kairos, ela é a Mel, né? Ela tem uma personalidade comum, com uma menina de 12 anos comum, e ela se transforma na Sabida. Isso, e aí transiciona no passado, no presente, no futuro, para ajudar os amigos. Quem gostaria de ter uma amiga Sabida todo o tempo, não é? Né? E a inspiração dela, todos os ensinamentos dela, vêm através de Deus, com os princípios. Sempre princípios e ela cristãos. vai impartindo por onde ela passa. Que legal! Num tempo hoje que a gente se preocupa tanto com aquilo que os nossos filhos assistem, com tudo aquilo que eles ouvem, porque assim, um desenho, às vezes a gente acha que é um desenho que está passando na televisão, a gente às vezes não está nem prestando atenção, mas ali eles estão aprendendo tantas coisas. Isso. E a Sabida vem com novidades aí, né? Vem com novidades, né? Justamente sentindo essa necessidade, né? Que a criança hoje é muito tecnológica, muito avançada, né? Então nós já temos aí, né? Quase saindo aí algumas músicas, uns clipes. Com certeza, ela vai voltar aqui para mostrar tudo isso para nós. E quem sabe, né? Portas serão abertas para ela poder passar aí na televisão, nos canais, para as crianças terem esse acesso, né, Fê? Sim. E que legal. E tudo isso foi inspiração de Deus sobre a sua vida. Inspiração de Deus. E a gente vê o quanto que as crianças gostam, não? E ver uma boneca assim, né, que mexe, que acaba sendo real para eles. É muito legal. A inspiração de Deus é alguém também, é você ser conectada a alguém que vê além, né, Manu? Sim. Alguém visionário, né? Nós temos, né, o apóstolo L que vê além, né? Porque só a inspiração, né? Verdade. É uma coisa, mas alguém que viu além, né? Falando, não, isso aí tem potencial para alcançar mais gente. E você chegar a contar para uma pessoa e ela acreditar naquilo e te impulsionar, né? Porque sabe que tem um propósito, né, Fê? Que tem um propósito. E quando a gente faz algo que vem da parte de Deus e a gente quer impartir para o outro, a gente não está preocupado em aparecer. Com nós mesmos. Né? Porque até então, quando a boneca aparecia, ninguém sabia que foi você que criou, nada disso. Você sempre gostou de passar aquilo que a Sabida tem. É o compromisso com uma geração, né? É o compromisso com uma geração. Eu acho que isso é o mais importante, né? É saber que nós temos uma ferramenta que imparte princípios, valores, sempre para uma geração, né? Falar de coisas boas, né? Hoje a gente está numa situação com um mundo tão complicado, né? E ter alguém, né? Ter uma inspiração, ter alguém que fale a língua deles, que atinja eles com tanta pureza, que imparta tanto de Deus, né? E eles são tão ingênuos, eles gostam tanto de desenho e hoje a gente não tem nem mais sossego. Antes eu lembro que a minha mãe me colocava na frente da televisão e ficava. Né? Hoje não, você tem que ficar escutando, olhando. Às vezes você fala, muda o canal, esse desenho não é legal, e assim vai. A Fê tem uma página no Instagram que com certeza deve estar aqui embaixo, Inspire_BB. Ali ela conta também mais detalhes de toda a história dela. E ela nos ensina muito, segundo os princípios cristãos. Eu mesmo, quantas vezes já naveguei lá, já li, já reli. Você é uma pessoa que nos inspira, viu, Fê? Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter vindo, Sabida. Muito obrigada pela sua presença. E que Deus continue abençoando muito a sua vida, da sua família. E com certeza você estará aqui muitas vezes. Eu que agradeço o privilégio, o carinho. É uma honra para nós estarmos aqui participando desse tempo especial na sua vida, viu? Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do programa e até mais. Um grande abraço. Tchau.